Eu estava aqui agora há pouco, orando a Deus, e eu disse para o Senhor, né? Deus, se aquele que amaldiçoou minha vida a viver debaixo da lei para me ver definhar, morrer de fome pelos desertos pós-moderno, que quem é gordo chama de jejum, e quem faz para Deus em verdade quem é gordo, na verdade, faz dieta, né? Mas o crente, ele jejua para Deus em verdade, aquele que jejua para Deus em verdade. E consagra, né, para Deus, faz jejum em verdade, consagração em verdade para Deus. É como se estivesse passando pelo deserto. Agora, quem faz regime e constrói bomba humana para ver derramamento de sangue, para dizer que ultraja a santidade de Deus, para dizer que simulou o tal Big Bang, metaforicamente falando, né? Simbolicamente. Simulou o tal Big Bang para ver o derramamento de sangue, para que houvesse remissão de pecado. Quando não foi feito em santidade, em verdade, em justiça, e por ter havido derramamento de sangue, com a sua bomba simulada do tal simbólico Big Bang para se igualar ao autor da criação, e vai lá e caça os que têm fé em Deus, amaldiçoando com a lei de Moisés, porque ele conseguiu derramar sangue com bomba armada, bomba humana armada, e que acha que a crente que se tornou crente em Deus tem que derramar sangue, mas que se não tiver sido casada virgem, tem que ser aberta a facas para poder simular o Cristo que teve o seu lado furado e simular a costela de Adão, como fizeram na minha vida, de dizer que eu era uma prostituta arrombada e que eu teria que ser esfaqueada como Bolsonaro, tinha que ser esfaqueada para poder derramar sangue, porque sem sangue não havia remissão de pecado. E como eu era dizia, eu já 8 anos com meu corpo consagrado a Deus, sem ser tocada por homem nenhum, porque diziam que uma virgem só era uma criança de 8 anos se fosse feia. E eu já vivi em consagração 8 anos, sem ser tocada por homem nenhum, para Deus, por amor a Deus. E dizer que tinha que mandar me esfaquear, né? Como fizeram até o Avatar, né? O Bolsonaro, e simulando a costela de Adão, por causa de Jesus Cristo, que teve o seu lado furado para poder derramar sangue. Porque dizia que a minha filha era virgem, minha filha ia ser estuprada, e que eu, para mim derramar sangue, para haver remissão de pecado, eu teria que ser esfaqueada. Só que eu tinha segurança e certeza da minha consagração para Deus, porque eu fiz para Deus em verdade. Eu não tinha, eu não agi como o Satã, né? Que simulou o derramamento de sangue para se achar cumpridor da lei que ele não cria, só para ultrajar a santidade de Deus e tentar se igualar a Deus. Na terra, de maneira carnal, porque
O Filho verdadeiro de Deus, ele não nasceu por vontade da carne. O Filho verdadeiro de Deus, o enviado de Deus, ele não nasceu por vontade do homem. Ele não nasceu por vontade da carne. Ele nasceu, foi pela vontade de Deus. Então, simular uma bomba para haver derramamento de sangue, para se comparar ao autor da criação quando disse, haja luz, não é o mesmo que a criação, a obra de Deus. E o doutor da lei, que eu quero dizer assim, porque tem, né, o doutor bom, né, e tem os que ultrajam, né. Então, o que é coberto de tudo quanto é precioso, por causa do material que ele, com seu poder aquisitivo, pôde adquirir, e tenta fazer as obras dele segundo as obras de Deus, sem haver Espírito Santo botando para atuar, ultrajar, demônios ultrajar, os anjos de Deus, ele vai prestar conta com Deus, porque eu estava dizendo para Deus aqui, obrigada, Senhor, pelos bons samaritanos que não julgaram a minha vida conforme os sacerdotes que dão as sentenças, os sacerdotes do templo que dão as sentenças por suborno, condenando o inocente, o sangue inocente, para exaltar os que estão cobertos de preciosidade e que se consagra, derramando, que se consagra fazendo sacrifícios de vacas, de bois, de cabras, de ovelhas. Se consagra fazendo sacrifício sem ter fé em Deus em verdade. Então eu agradeço a Deus pelos bons samaritanos que não julgaram minha vida e condenaram a morrer no deserto, com fome e com sede, mas que estenderam, de certa forma, a mão para abençoar, né? Enquanto o diabo tocou na minha vida para destruir, eu agradeço a Deus pelos bons samaritanos que não me condenaram a morrer no deserto com fome e com sede, definhando, ou exigindo o derramamento do meu sangue e do sangue da minha filha para poder haver remissão de pecado. Então, eu agradeço pelos bons samaritanos, que eu não tenho palavra. Agradeço pelos bons samaritanos, que não me condenaram conforme a lei de Moisés, mas sim tiveram a humanidade de permitir com que eu me alimentasse, já que o rei, simbolicamente falando, da minha vida, que me condenou a viver no deserto, na verdade, morrer no deserto ou morrer perseguida por ele, né, pelas maldições do Antigo Testamento, ou morria pelas maldições do Antigo Testamento, ou morria no deserto de fome.
Então, agradeço a Deus pelos bons samaritanos que permitiram com que eu me alimentasse, sem me condenar à morte, digamos assim. E ainda espero, no desenrolar dos fatos, estamos falando da palavra de Deus, de um mundo espiritual que é real, mas que não todo mundo pode entender porque se discerne espiritualmente. E a incredulidade de alguns não anula a fidelidade de Deus, não anula a verdade de Deus.